Ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter... Meus amigos, aqui estamos, depois de umas férias demasiado longas, mais bronzeados, com uns quilinhos a mais, umas bolas de berlinhos mergulhos na praia. Rui, muito bem-vindo. Bom dia. Tivemos saudades tuas. E a vossa? Tivemos saudades de gravar Destino de Saudade. Tive saudades de apanhar o Alfa. Foi 1 mês e meio, não foi? 1 mês e meio sem... Foi, não mais. Sem destino. Então, sim, sem destino, sim, mas sem sem destino, vir cá. sem gravar desde junho. 2 meses. 2 meses e tal. Sim. Ora bem, a temporada 3 arranca e nós queremos que arrancasse com um nome que nos dissesse muito. E diz, nós queremos fazer algo especial sobre o Boa Vista dos anos 80 e 90 e o Rui sugeriu, e muito bem, se calhar um dos 3 nomes maiores dessa fase do Boa Vista. António de Oliveira Caetano, para nós apenas Caetano, extremo esquerdo na fase inicial da carreira, mais tarde lateral esquerdo, um homem que fez mais de 150 jogos pelo Boa Vista, mas que ganhou, por exemplo, a Taça de Portugal no Beira-Mar e no Estrela da Amadora, uma carreira fantástica. É o nosso convidado que tem a honra de abrir esta temporada 3 do Destino de Saudade. Caetano, muito bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado este convite do Rui e meu. É um gosto tê-lo aqui. A primeira pergunta, antes de passar a bola ao Rui, também é mais sobre o presente. O que é feito do grande Caetano que os boavistas tanto recordam? Os boavisteiros tanto recordam? Boa tarde. Dizer-vos para já que estão muito bem equipados hoje. Eu neste momento trabalho no Boa Vista, trabalhei na área do scouting e continuo. Trabalhei também na coordenação da formação. Portanto, neste momento mantenho-me ainda ligado ao Boa Vista. Ruizinho, Foi. queres pegar na bola e vamos por aí fora? Porque há Vamos lá. muito para falar sobre a carreira do Caetano. Não há dúvida que sim. É um personagem, já me tinham falado no ano passado sobre o Caetano, sobre a sua capacidade de contar histórias, de memória também, que isso é muito importante porque este programa também, Destino de Saudade, acho que diz tudo, não é? Claro. Fala sobre as nossas memórias de criança. Curiosamente, eu e o Pedro somos contemporâneos e a nossa memória bate nesses Boavistas e noutros clubes de que vamos falar. Mas há uma memória que eu desconhecia e que fiquei espantadíssimo, porque quando folhei os jornais, sobretudo a Bola, de 84, e bate certo porque estamos agora com 40 anos, a celebrar os 40 anos desse ano, Portugal, sub-18, foi a um campeonato da Europa na Rússia, São Petersburgo. E o Caetano e o Futre foram dos jogadores mais elogiados, não só pela comunidade jornalística portuguesa, mas também até pela comunidade internacional. Lembro-me que o Andy Roxburgh era o selecionador da Escócia, ou já era da Escócia, e depois de o Caetano ter dado água pela barba à defesa da Grécia, foi Portugal 3, Grécia 1, 2 golos do Caetano, 1 do Futre. Certo? Só isto já é uma história. Mas depois o Andy Roxburgh estava na bancada e disse que o Caetano e o Futre iam ser o futuro de Portugal. E eu sempre pensei que o Caetano fosse defesa esquerdo. De repente vejo o Caetano a jogar lá à frente, a marcar, e a minha pergunta, até porque marca a formação onde está o Caetano agora a trabalhar no Boa Vista, é: como é que foi a formação do Caetano e era realmente extremo de raiz? Sim. Eu comecei inicialmente no Feirense, nos iniciados, ou seja, na altura não havia os sub-12, sub-13, os infantis e os benjamins, os escolinhos, esses escalões todos. Nós entrávamos, era puro e duro nos iniciados. Entretanto, em Santa Maria da Feira, a Câmara de Santa Maria da Feira fazia, e penso que ainda faz, aquilo que eles chamam umas mini-olimpíadas, onde eram as diversas freguesias, faziam competição, como os países nos Jogos Olímpicos faziam competição por freguesias. E eu normalmente, que era um rapazito rápido e tal, normalmente era lá a minha freguesia, que era uma freguesia de Santa Maria da Feira, que é as Capães. Eu participava nos 100 metros, participava nos 110 barreiras, participava no fundo, ia por ali fora. E, entretanto, eles faziam também uma equipa de futebol para competir nas Olimpíadas. Eu fazia parte da equipa dos Capães. E nós tínhamos lá, na altura,
treinador de Feirense, que era o António Luís, que ainda hoje falámos muitas vezes, que era, digamos, era o Ferguson lá da feira. E essas mini-Olimpíadas, digamos, eram equiparadas a um Lopes da Silva. Agora, que há nos iniciados. E dali daquelas equipazinhas da feira, ele ia recrutando jogadores para levar para os iniciados do Feirense. E eu fui um dos que foi recrutado lá para os iniciados. Eu participei, portanto, nos iniciados do Feirense, primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano, juvenil do Feirense, e depois vim para o Boa Vista. Ok. Com 16 anos, mais ou menos. Que 15 anos, por aí. Na altura foi também disputado pelo Porto e tal, mas eu decidi vir para o Boa Vista, até porque fui treinar ao Porto e fiquei um bocadinho assustado, porque eram muitos jogadores e eu ainda não tinha aquela capacidade de dizer, tantos jogadores, se calhar não vou ter lugar, vou para ali que é mais confortável, seguro. mais confortável. E acabei por ir para o Boa Vista e fiz aqui 2 anos porque na minha altura eram 2 anos iniciado, 2 anos juvenil e 1 ano júnior. Fiz 2 anos logo no júnior, vim para juvenil, mas passei logo para os júniores e fiz o segundo ano júnior, já a treinar com os séniores e a trabalhar com os séniores, e estreiei-me nesse ano, ainda com idade júnior. Henrique Calisto. Sim, o Henrique Calisto foi a primeira pessoa era eu com idade júnior, que me colocou a jogar nos séniores. Portanto, a minha formação passa por aí. Entretanto, quando cheguei ao Boa Vista, comecei a fazer parte das seleções de Jovens. mais jovens, como extremo esquerdo. Tive alguma sorte numa fase inicial, porque o Futre também era extremo esquerdo e jogava acima, ou seja, o Futre nunca jogou nos juvenis, jogava nos júniores. Ok. E há um célebre ano que o Futre baixa, os júniores foram arrumados e ele baixa para o escalão de juvenil. Eu apresento-me no primeiro estágio um bocadinho triste, e o Zé Augusto chamou-me e perguntou-me porque é que eu tinha estado triste, e eu disse-lhe, pronto, um bocadinho triste, está tudo tranquilo, o Futre baixou, já sei que vou sair da equipe. E o Zé Augusto deu-me uma resposta do género de não, isto aqui o Futre vai baixar, mas és tu e o Futre mais novo. Pronto, eu saí grande lá da porta, lá do quarto. Como é que vos encaixou na mesma equipa? Encaixou, exatamente, era isso o passo seguinte. Como é que joga o Futre a extremo esquerdo, e eu jogo também com características. E era o Fernando Mendes, lateral esquerdo, foi meu colega, e era o Carlos Manuel, que era um rapaz do Vitória de Setúbal, também muito bom jogador. Eu jogava, o Futre era um extremo esquerdo, mas era um extremo esquerdo que podia jogar onde quisesse, podia jogar a ponta de lança ou o lado direito, e eu seria aquele gajo que tapava aquela faixa esquerda quando o Futre não estava lá. Quando o Futre estava ali, eu jogava um bocadinho mais no meio e ia-me desenrascando por aí. Portanto, essa é um bocadinho essa questão. Entretanto, fomos a esse campeonato da Europa de Júniores. Nós tínhamos, de facto, uma boa equipa. As coisas não eram tão profissionais ou tão sérias, se quisermos entrar por aí, como são agora. Nós tínhamos, de facto, uma boa equipa e acabámos por não passar no nosso grupo. Perdemos para a República da Irlanda o último jogo. Ganhámos a Grécia e empatámos com a Escócia. E perdemos 3-2 com a República da Irlanda. Era uma seleção que era o Futre, que era claramente o expoente máximo dessa seleção, e de facto, eu acho que a opinião do treinador da Escócia é um bocadinho exagerada. O Futre, sim, eu seria um jogador Depois tínhamos o Litos, tínhamos o Samuel, tínhamos o Germano, tínhamos o Sérgio na baliza, tínhamos o Júlio Sérgio aqui do Porto, Carvalhal, tínhamos o Eugénio, tínhamos todo o Jorge Paixão, tínhamos tudo o pessoal que fez carreira, uns melhor e outros, mas que basicamente na primeira divisão, que andámos todos por ali. Mas de facto esse europeu correu-me mesmo muito bem. A mim, o Futre naturalmente corria bem, que era um jogador muito acima do resto do pessoal. E era uma pessoa mesmo excêntrica, como é que ele era como pessoa? Igual. O Futre é isto que se vê. O Futre era um excelente. Eu tenho gratas recordações e memórias fantásticas do Futre, porque atuava sempre. Para já ajudava-nos imenso dentro de campo, que isso é muito importante. E depois fora de campo era um indivíduo de grupo, era um que defendia sempre o atleta, mesmo quando a gente cometia um erro, o gajo estava lá, dizia sempre presente, dava ele o peito às balas, porque ele era claramente intocável, face à qualidade. Não acredito que haja um treinador que consiga tirar o Futre da equipa. Quer dizer, não está a ser amigo, está a dar um tiro nos pés, como eu costumo dizer. E o Futre era um colega de eleição, de eleição. O Futre, eu guardo memórias fantásticas do Futre. Aliás, eu fui colega dele de quarto durante 2-3 anos.
e até mais por aí, tudo que aparecia que pudesse ser questionado, estava lá o Futre que nos poderia defender. Temos algumas histórias durante esse período da seleção que ele é de facto é prova de que exatamente é um excelente colega. Pá. Portanto, esta forma do Futre comunicar é exatamente igual. Portanto, o Futre é Futre. Foi nosso entrevistado também há pouco mais de um ano, não é? Foi. Faz agora 2 anos. Exatamente, 2 anos. Faz agora 2 anos, em setembro. Sim. Precisamente. Foi uma bela conversa também com o Paulo, e confesso que eu também desconhecia que o Caetano, para mim foi sempre um grande defesa esquerdo, tinha começado como extremo. Eu depois comecei como lateral, foi numa célebre pré-época, onde Boa Vista tinha uma grande equipa, ou um grande plantel, e fizemos a pré-época em Lamego. O treinador era o João Alves. E houve ali uma série de toques e lesões de pré-época e tal, e nós fomos fazer um jogo particular a Famalicão. Uhum. E na altura era o Palhares, era mais 2 ou 3 laterais que o Alves tinha, e que estavam todos tocados. E não havia gente para jogar lateral esquerdo. E o Alves chamou-me e disse-me: tu jogas ali a lateral esquerdo? Eu disse: mister, vá, do 11 para baixo para mim está bom em todo lado. Foi a minha resposta. E ele até me disse: estás com uma moral de caraças. E entretanto, eu treinei a defesa esquerdo nesse célebre treino em Famalicão e fiz um bom jogo, segundo o treinador e segundo a opinião. Fiz um bom jogo, porque era um miúdo com 19 anos ou 18 anos, pá, cheio de força, cheio de vontade, quer dizer, não há como treinar mal. Pois. Nessa idade, eu penso, às vezes há coisas que me fazem que me complicam um bocadinho a minha forma de pensar, é que não há como, portanto, em termos de aplicação, em termos de disponibilidade, em termos de vontade, não há um miúdo com 18 anos, não há como falhar, está no pleno das faculdades dele em termos físicos. Aproveita até uma fase no início da época onde a malta que tem mais uns aninhos está um bocadinho mais cansada e não está tão disponível. Uhum. Porque isto, ter 18 anos é uma verdade. coisa, ter 27, 28. Claro. Eu costumo dizer que as pré-épocas, às vezes eu digo, a falar com as pré-épocas são boas para a malta que se quer afirmar. Porque aquele jogador que tem 30 anos e que sabe que mais coisa, menos coisa vai jogar, a pré-época é para gerir. Portanto, a afirmação é daquela malta que tem vontade, Tem que mesmo quer de aparecer. que quer aparecer e que é resistente e vai à luta e faz de um treino praticamente uma final. E foi nesse contexto que apareceu. Eu joguei, depois fui jogar a Faro, depois fomos a um torneio a Espanha, eu joguei sempre como lateral esquerdo e apareço no primeiro jogo do campeonato com o João Alves, nesse ano, a lateral esquerdo, porque eu, até aí, com o Henrique Calixto, eu era extremo esquerdo. Uhum. Era muito rápido. Maravilha. Há pessoas que se questionam, dizem, há muita malta daquela altura que dizem: o Alves perdeu-se um bom ala esquerdo. Quer dizer, não se sabe. Até podia nunca jogar como ala esquerdo. Mas agora há coisas que são claras. Os hábitos de um ala esquerdo, ao fim de 2 anos, trabalhando como lateral, há muitos hábitos que nós temos e que necessitamos de pôr em campo, que vamos perdendo. Aquela questão do 1 para 1 vai-se perdendo, é mais Claro, joga passe, claro. tabela, vai dentro, vai por fora, é um bocadinho por aí. E já agora quem é que era o ala esquerdo desse Boa Vista? Quem era? O ala esquerdo desse Boa Vista, eu tinha chegado a um rapaz do Leixões, o António Manuel, tinha um bom pé esquerdo, o Palhares também jogava lá. Okay. No tempo nós tínhamos muitos bons jogadores. O António Manuel, Palhares, 84, 85 talvez. Eu estou a ver esse plantel precisamente. Se me ajudar, eu não consigo ir tão longe na memória. Ora bem, vamos aqui aos avançados. Não sei se seria, por exemplo, o José Rafael, mais Não, ponta de lança, José Filipe Rafael, Alvim, ponta de lança, Coelho também ponta de Coelho, lança, ponta de lança. Vitorino Belinha, O Vitorino jogava numa ala. Jaime Graça. rapidíssimo. O Jaime Graça, rapidíssimo, jogava também numa ala. Almeidinha. Almeidinha, ala direita. Ok? Depois no meio campo aparecem o João Alves, Rui Casaca, Parente, o Rui Palhares, José Pedro, o angolano, O Zé Pedro, sim, angolano, médio centro. Phil Walker, Phil Walker, médio centro. Carlinhos, o brasileiro, lembras-te? Carlinhos, o Trinco, que batia livres como batia ninguém. muito bem livres. Exatamente. E depois, aqui atrás na defesa, já nos aparece o Caetano como defesa, de facto. Talvez Palhares ou então o Coelho. O Coelho era muito rápido e jogava muito sobre o lado esquerdo. O Coelho já nessa altura jogava bem, fletia bem para dentro e fazia uns golos. Talvez Coelho seria... O Vitorino Belinha também. O Vitorino Belinha também era muito rápido. Quer o Coelho, quer o Vitorino Belinha, quer o Jaime Graça. O Jaime Graça é talvez o jogador que eu joguei
mais rápido, que é o pai do Iazalde Exatamente. E do Jaiminho. E do Jaiminho. Que foi agora era para uma bala autêntica. Era o muito Farense, forte. julgo eu. O Jaiminho foi para o Farense, se não me engano. O filho Agora? mais novo, sim, julgo eu. Não sei, ele teve no Oliveirense o ano Oliveirense, acho que foi, julgo que foi. Curiosamente, o Coelho foi o meu treinador, no Senhora da Hora, passado. Aí sim. nos séniores. Ele está no Brasil agora. Tem uma residencial, não é? Sim. Estive com ele o mês passado. Ele apareceu lá. Foi. no Boa Vista. Muito bem. Carlos Caetano, queria perguntar uma coisa. Olhando para o seu percurso, obviamente que o Boa Vista é o clube aparentemente mais marcante. Foram 10 épocas no plantel sénior, com muitas vitórias, muitas conquistas, muitos jogos europeus. E esta pergunta é sempre um bocadinho ingrata. Ou seja, há algum jogo que esteja na sua cabeça que Caetano diga: este é o jogo da minha vida, este é o jogo que me marcou, para o bem ou para o mal? Com a camisola xadrezada? Isso é uma pergunta mesmo daquelas difíceis. Porque são 150 e muitos. Aquelas perguntas para queijo. Um gajo... Não, há um jogo que eu me lembro que é estou-me a lembrar, por exemplo, do jogo com a Fiorentina, a Taça UEFA, em que eu devia ter aqui os meus 86, os meus 20 aninhos, em que nós começámos a dar alguns passos na Taça UEFA. E, de facto, um jogo de Taça UEFA é diferente de um jogo de Campeonato Nacional. O ambiente, o facto de jogarmos contra uma equipa de outro país, o facto de jogarmos contra... Eu era novo na altura, 19, 20 anos. O facto de jogarmos contra jogadores que nós há 2, 3 anos estávamos na televisão a ver. Eu lembro-me que essa Fiorentina tinha 5 ou 6 jogadores campeões do mundo de 82. O Antonioni, não? Antonioni, o Ramon Dias era da Argentina. Temos aqui essa ficha de jogo. Se quiser ajuda. Gentile, Exatamente. Oriali, Certíssimo. também. Certíssimo. Tinha O Nicolau Berti, o Berti, que mais tarde não foi campeão, mas que mais tarde era um miúdo que depois fez uma grande carreira no Inter. projetou-se. O Baggio, Sim, Roberto também. Baggio. Roberto Baggio, Roberto também era Baggio. da minha idade, era assim, miúdo. Sim. O facto de eu O estar... Ramon Dias, o argentino. Ramon Dias, que agora é treinador no Brasil, tinha a ponta-lança da Argentina. O facto de eu estar há 2 anos atrás, ou há 3 ou há 4 anos atrás, o primeiro Mundial que eu me lembro efetivamente bem é o de Espanha, 82. Lembro-me vagamente de 78, mas aquele que eu segui os jogos todos, que vi os jogos todos, foi o de 82, Espanha. E passado 4 anos eu estou a jogar contra o Gentili, que tinha marcado Maradona, que tinha marcado o Zico, e Fantástico. aquelas maluquices todas do Gentili, não é? Que nós, este gajo. E de repente mesmo no campo com ele, se calhar foi o jogo que mais me marcou. Boa. E até porque nós eliminámos a Fiorentina. Ganhou nos penaltis. Ganhámos nos penaltis, ambiente fantástico, e eu participei nos penaltis, que tem, quer dizer, tem um bocadinho, a relação está um bocadinho... Quando tu ganhas e participas em tudo, portanto, parece que ganhas mais, não é? Não é aquela questão de, pá, quem foi marcar o penalti não ganhou tanto como eu, não, mas tu sentes, pá, eu joguei o prolongamento, fui marcar os penaltis, marquei o penalti, ganhámos o jogo, portanto, é que está completa a ficha. E nós lá em Itália fizemos um jogo muito bom na segunda parte, um ambiente fantástico, pá. Que eu era um adepto da Rai Uno e ver aqueles resumozinhos que um gajo era 1 minuto, mas víamos aquelas figuras, para a Itália, cá. E então, nós fizemos lá uma boa segunda parte, perdemos 1-0, aqui ganhámos 1-0 e fomos a penaltis e arrumámos a Fiorentina. Talvez esse jogo Seja um dos... daqueles que... Pois todos os jogos temos um jogo épico com o Bruges, também Taça UEFA, temos um jogo demasiado marcante com o Glasgow Rangers, que é uma coisa do outro mundo, que nós na segunda parte nem saímos da área, vamos um massacrão mesmo daqueles... Eu não saí da área. Na segunda parte, quem nos salvou foi o Ubar, foi o guarda-redes lá. belga. E nós saímos lá com um 2-1 e achávamos que era possível passar o Glasgow Rangers. Esquece, era uma equipa fabulosa, pá, com N jogadores da seção de Escócia, Inglaterra, muito acima já naquela altura. E nós estávamos a dar alguns passos. Fundamentalmente, alguns jogos internacionais são esses que marcam mesmo, quer dizer, na carreira. Como é que era uma noite no Europeia no Bessa? Neste Bessa? Fantástico. Eu recordo-me, por exemplo, do jogo contra o Bruges. O Bruges também, vamos tocar novamente naquela famosa seleção de 86 da Bélgica. Fantástico. O Bruges tinha 7 ou 8 jogadores. Kelmans,
Verheyen, tinha aqueles... Mais o Papão ou não? Papin era o ponta de lança Pois. do Bruges. Pois, mais esse. Portanto, Aliás, tinha a Bélgica mais... Mais o Papin, que Mais nos um fez goleiro. 3 golos no Bruges, por Pois, acaso. Não é? pois. E aqui no Bessa. Pois. E aí é que eu falo, há uma questão que eu às vezes com os meus amigos foco uma questão, a questão da experiência internacional. E esse jogo foi o jogo que eu agora, passado uns anos, percebi o que é a experiência, a tal experiência internacional. Ou seja, nós começámos o jogo aqui no Bessa a perder 1-0. Um lance, perdemos 1-0. E de repente, já não me lembro os minutos, mas de repente passámos para 3-1. O Bessa estava cheio, o Bessa inglês, estilo inglês, com as bancadas estilo inglesas, e empolgámos toda a gente que estava a ver. Ou seja, cada vez que nós tínhamos a bola e tínhamos 10 metros para correr com a bola, o Bessa começava a gritar. E nós, dentro de campo, íamos naquela conversa. Ou seja, aí a falta de experiência, porque nós a ganharmos 3-1 àquele Bruges, nós tínhamos era que pausar um bocadinho o jogo, a bola ia fora, deixar mais devagarinho, descansarmos, e nós fomos naquele ambiente frenético das bancadas, transportou isso para dentro de campo. Engraçado. É interessante que tão rápido chegámos ao 3-1 como eles fizeram o 3-3. E depois fizemos o 4-3, acabámos por ganhar. Acho que foi o Zé Rafael, salvo erro, que fez o último gol, mas eu não me lembro. Bom muito avançar bem. também. Bom avançar. E vamos com 4-3 para o Bruges. Chegámos ao Bruges, o Papin faz o primeiro, 1-0, faz o 2-0, nós acho que fizemos o 3-1, o 2-1, e depois o Filipe Obic tem uma bola debaixo da baliza de cabeça que é completamente impossível falhar. O Filipe Obic é dos melhores cabeceadores que eu vi na minha vida. Não era aquele gajo de ir lá acima, mas ele ia lá acima e onde olhava punha a bola. Pá. Colocava muito bem a bola. E no último minuto, um cruzamento, ele praticamente debaixo da baliza cabeceou, a bola bateu no chão, passou por cima e eles na reposição fizeram um 3-1. Ou seja, nós teríamos passado o Bruges, fizemos lá um jogo muito bom e acabámos por ser arrumados pelo Bruges. 3-1. Mas no jogo do Bessa, se nós conservássemos o 3-1, se calhar até poderíamos chegar ao 4-1, ou então ficava 3-1 e teríamos avançado se calhar com uma margem melhor para o Bruges. 2 de outubro de 85, Rui. Clube Rouge 3, Boa Vista 1. Mítico. Jean-Pierre Papa a 3 golos. 28, 53 e 86 minutos. E o Coelho Pronto, o a gol marcar de Filipe pelo Boa Obic Vista. anda ali o falhança anda ali nos 85. E o segundo golo do Papa é um livre dentro da área e que o Alfredo dá passos. Ficou tudo maluco, não é? Livre direto de entrar, sim. Livre indireto, que o gajo andou lá com a bola, agarrou a bola, que eu já não me lembro como é que era passo na altura. Acho que era bater com a bola e depois agarrar e tornar a bater. Exato. E o gajo marcou a falta. Ok, Tani, a equipa do Clube Rouge tinha aqui de facto uns meninos que Os jogavam. Verheyen e Marc de Grais, por exemplo. o de Grais. O Leo van der Elst, o Frankie van der Elst, o René Verheyen, o Jean-Pierre Papin. Portanto, Coleman. era o Hugo Broos, o Coleman, Ian Coleman, era uma equipa fortíssima. Não timasse. Tiveram 6, 7 jogadores na seleção da Bélgica em 86. Mas o Boa Vista também era uma equipa espetacular. Nós tínhamos uma equipa engraçada. Alfredo, depois Frederico Pedro Barni, o Caetano e o lateral direito aqui tenho dúvidas quem foi. Eu vou-lhe Ou o dizer Casaca, quem é. talvez? Eu vou-lhe dizer quem é. Casaca não. O Caetano não. Não. Adão, Eu vou-lhe dizer o que é que aconteceu nesse jogo. Nesse jogo aqueceu o Jaime, o Jaime. como lateral direito. E chegou ao balneário para entrar em campo e o Alves tirou o Jaime da equipa e meteu o Barney a lateral direito. Ok. Com aquela coisa de construir, os dois avançados altos, o Barney fecha por dentro, como central. Naquela, o que muita gente faz hoje, Uhum. o Alves nesse jogo fez. Às vezes, quando essas passagens, jogou com o Frederico e o Adão, não foi? O Adão também. Frederico e Adão a centrais. O Barney Barney na jogou direita. como lateral direito e ele inclinava um bocadinho o jogo para o lado esquerdo, o Alves. Libertava-me mais como ala. Eu praticamente jogava à ala esquerda. Uhum. E o Barney fechava por dentro como terceiro central ou como terceiro homem da defesa. Muito bem. Com uma boa... E ele inclinava um bocadinho o campo. O que muita gente faz hoje, o Alves na altura... O Alves era um pedroto com muito Eriksen metido ali dentro, pá. O Alves foi de facto o primeiro treinador que jogava com 3 defesas. Ele era meu colega como jogador, depois passou para treinador. E quando passou para treinador, ele fazia muitas vezes isso ou com o Barney, o Frederico e o Adão, ou com o Queiró, Frederico e Adão, com 3 defesas, e eu jogava praticamente como ala.
foi o treinador que mais vezes o colocou em campo. 138 jogos. Digamos que é o treinador mais inteligente que eu tenho. O segundo é o Manuel José. Sim, Eles eram muito diferentes entre si. muito. O Manuel já era muito disciplinado, se puder dizer extremamente disciplinado, extremamente rigoroso. Jogava com 3 defesas também, 3 ou 5, depende da interpretação de cada um. Bom treinador, indiscutivelmente. Tinha essas valências, era uma figura, até pela composição física dele. O Alves, na altura que apanhei o Alves na primeira fase, ele vinha de jogador, bebia muito do Pedroto, aquelas malandreces do Pedroto e Eriksen, completamente. Eu acho que não era demasiado, era marcado pelaquela fase do Eriksen, que foi de facto, mas 2 grandes treinadores. Não é difícil dizer quem era melhor, quem era pior. Mas o Eriksen era o Alves. O que é que tinha do Eriksen? O que é que era? Pressão alta, Okay. libertar um Já lateral. faziam isso muito. Libertar um lateral. Eu apanhei o Alves na Amadora também, depois. E o Alves libertava propositadamente um lateral da equipa adversária para começar a pressionar. E ele dizia que nós não devíamos baixar muito. Estrategicamente, ele libertava o que ele achava o lateral mais fraco, tecnicamente, da equipa adversária. Para a bola entrar E lá, não é? o mote da pressão era quando a bola entrava lá. Claro. Portanto, e pressionávamos à saída. Portanto, ele trouxe-nos isso do Eriksen, porque eu lembro-me também, não sei se concordam, que faltava-nos, houve sempre aquele problema em Portugal de nos faltar os 30 metros. Nós jogávamos muito bem, mas não tínhamos gol, faltavam-nos os 30 metros. E o Eriksen desinibiu, penso eu que foi aí, não sei se estou, mas acho que foi. O Eriksen desinibiu lá com aquela aura do Gotemburgo, que foi uma equipa que surpreendeu tudo e todos. Sim. E o Benfica do Eriksen é uma delícia. Lembro-me do Benfica-Roma, Claro. Que eu parei no meio da rua a ver o Benfica-Roma, ali na rua 31 de Janeiro, vinha do treino e parei a ver aquilo. Porque aquilo era e onde o Benfica foi à Roma... Daquelas montas, não é, que tinham uma televisão. Sim, tinha uma televisão. Onde o Benfica foi à Roma... Tinha esta televisão? Exatamente, uma parecida. O Benfica foi à Roma e pressionou à saída, portanto desinibiu-nos um bocadinho. E o Alves tinha muito isso, dos 3 defesas, encostar um lateral como ala. Eu penso que isso era do Eriksen. E destemido, nós com o Alves jogávamos em qualquer campo para ganhar. Não havia cá, vamos jogar ao Estádio da Luz para o Pontinho. Não, pá, 2 pernas, um coração, uma cabeça iguais a nós. Pá, pode-nos faltar aqui um bocadinho em termos técnicos, se compararmos, mas em termos de vontade até nos podemos superar. Portanto, havia isso. O Manel também era muito forte nisso. Que ajuda? Não, o Manuel José. Manuel José. Mas o Manuel José era mais complicado para jogar perto do banco com ele a gritar, não? Não, sobretudo quando fazíamos um passo para trás. Era. Não gostava. Podes fazer o segundo já não fazes. Eu lembro-me bastante de Manuel José agora. Há jogos que eu estou a ver neste momento, eu não tenho nada a ver. Eu gosto de futebol agora, gosto de futebol. Mas a coisa mudou muito. Eu, se estiver a ver determinado tipo de jogos na televisão, já fiz essa experiência com os meus filhos lá em casa, há mais passes para trás do que para a frente. Pronto, mas são formas de jogar. E com o Manel o passo para trás não existia muito. Não existia muito. Ele até dizia que para trás todos nós sabemos. Conheço essa expressão. Começava a gritar com aquela vozinha, não era? Pois, claro, Portanto, ali ao pé do banco. Oh. E mesmo às vezes nos treinos ele apontava o dedo, era muito disciplinado relativamente a horários, à forma de trabalhar, sempre sério, para épocas com o Manuel José. Eu acho que se eu falar de uma pré-época do Manuel José, eu acho que a maior parte das pessoas não acredita, que eram coisas mesmo terríveis. Violentas. 15 dias ali na Ogeiriça, aquilo parecia uma casa de terror, pá, de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. E não adianta chorar. Era de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. E não tirava, como nós costumávamos dizer, 1 centímetro à cobra. Nós fazíamos uma coisa que era interessante. Nós almoçávamos rápido para termos mais 10 ou 15 minutos para nos deitarmos na cama. Descansar. Isto é autêntico. Vamos rápido.
depois gostava de levantar para o treino da tarde, aquilo era muito pesado, mas ele dizia-nos, sofremos aqui, é mais fácil dentro de campo. E, de facto, nós fazíamos boas épocas e nós sentíamos muito bem, porque ele era, de facto, aquela escola de trabalho, indiscutivelmente. Ruizinho, pega na bola, camisa 10, vamos lá. Não, agora queria variar um pouco o clube, Uhum. porque tu falaste bem da coincidência bizarra, sui generis, do Caetano ganhar 2 taças de Portugal Vamos a isso. por 2 equipas que só têm uma taça de Portugal no seu currículo. Portanto, o Caetano está ali marcado na história do Estrela, em 90, e na história do Beira-Mar, 9 anos depois. Isto depois de sub-18 por Portugal, Boa Vista. Do que é que se lembra dessas 2 tardes, sendo que a tarde do Estrela foram 2, porque foi final e finalíssima. Sim. A questão da final das taças de Portugal, eu acho que é um jogo único. É o jogo mais bonito. Eu nunca participei na Champions, nunca fui campeão nacional. Mas daquilo que eu joguei, é de facto o jogo mais bonito da vida de um atleta. Participar numa final no Estádio Nacional e ganhar a final. Depois não fica para a história. Não estamos a falar aqui de uma taça que eu perdi pelo Boa Vista, certo? Não fica para a história. Contra o Benfica. Contra o Benfica. Quando era Benfica mesmo. Mas isso também é histórico, porque é a única final da taça perdida pelo Boa Que o Vista, Boa Vista perdeu. e o Caetano estava lá. Pois, mas Portanto, são 3 momentos históricos. Eu gostava de fazer história de outra maneira. Eu sei, eu percebo. Não, Já agora, nesse dia, apanhou quem? Pela frente, do Benfica. Eu apanhei o Paneira Ok. e muitas vezes o João Pinto, pá. Não é tarde do Futres, essa. É. O Futre não... O seu amigo Futres. Não, mas o Futre não foi Não comigo. se aproximava de si. Estava lá do lado de lá. Mas de qualquer maneira apanhei 2 gajos muito fortes. O Paneira era fortíssimo e o João Pinto é um atleta muito acima também, que tinha uma qualidade muito grande. Tu vais e pressionar o João Pinto e quando pensas que vais meter o pé para ganhar a bola já não está lá. Pensa muito rápido, executa muito rápido. É um craque também, o João Pinto. Mas o jogo da taça é de facto um jogo diferente. O ambiente, o facto de tu poderes ganhar uma taça de Portugal que sabemos que fica marcado. Eu confesso que a primeira final é sempre a primeira final. Claro. Aquilo no Estrela da Amadora, nós fomos andando, eu já não me lembro muito bem, acho que ganhámos ao Estoril, ou ao Caldas, Estoril, depois ganhámos ao Braga, empatámos em casa e fomos a Braga ganhar por penaltis. Penaltis, não é? Sim, marcámos uma quantidade Uma de série penaltis deles. enorme. E depois fomos ao Marco de Canaveses, que era da segunda Liga, salvo erro. O Benfica tinha sido, ou o Sporting já tinham saído da taça. E é um jogo para mim que nós virámos um bocadinho para aí. Que foi o jogo em Marco de Canaveses, onde nós tivemos grande dificuldade em ganhar o jogo. E ganhámos 1-0, chegámos ao balneário e o Porto tinha perdido com o Tirsense, Em casa. e o Benfica tinha perdido em Setúbal. Em Setúbal. Sim. Nós começámos a olhar uns para os outros, se calhar está aqui uma boa altura para metermos aqui uma flecha. Pronto, e fomos andando. Depois aquela ansiedade do sorteio. Apanham o Tirsense, curiosamente, logo a seguir. E depois apanhámos o Tirsense, Que tinha ido ganhar... tinha arrumado o Porto. E ganhámos 1-0. Um gol de Basaúla, salvo erro. Um bocado de frango do Lúcio, parece que foi mal batido. E ganhámos 1-0 ao Tirsense. No jogo à semana, salvo erro, uma quarta-feira. Estádio cheio, lá com a canalha das escolas e tal. Basaúla aos 43 minutos. Basaúla, que era um craque. O Basaúla era um muito bom jogador. E depois vamos, onde eu acho que nós ganhámos verdadeiramente a taça, foi no jogo com o Guimarães. E a nossa grande final, o Guimarães em terceiro lugar, o Paulo Autuori, uma equipa super boa, com uma forma de jogar para aquela altura diferente, com 3 centrais, com os dois laterais alas projetados, difícil de encaixar e combater. Nós empatámos na Amadora 1-1 e viemos ganhar 2-1 Certíssimo. aqui a Guimarães. E depois, na altura, o Farense arrumou o Belenenses, que o Farense tinha uma equipa que tinha subido da segunda divisão, mas tinha claramente uma equipa de primeira divisão. E em Guimarães foi novamente o Basaúla a decidir. Basaúla, um passo do Ricardo Lopes, salvo erro. O Duílio tinha marcado o primeiro. O Duílio marcou de livre. E o Chiquinho para o Vitória. E o Chiquinho, exatamente. O Basaúla acho que era no prolongamento. 110 minutos.
Um cruzamento do Ricardo, uma grande jogada do Ricardo, cruza ao segundo pau e ele aparece. Esse era Ricardo também era bom jogador, não era o Ricardo? Tinha Era, passado pelo Vitória também. É um jogador dos grandes momentos, pá. Tecnicamente lembro que era muito Acima, pá, muito acima. acima. É ele que faz o chapéu da finalíssima. Ricardo Lopes. É o gajo que marca o gol de calcanhar ao Parma, ao Buffon. Exatamente. O Ricardo é um indivíduo dos grandes momentos, pá. Nunca se conseguiu afirmar aqui no Boa Vista, mas ele é da formação do Boa Vista, mas foi um jogador sempre de grandes momentos. Fez épocas excelentes no Vitória de Guimarães. E vamos ganhar ao Vitória, depois na final estávamos a ganhar 1-0, gol do Nelson Borges, pá, que craque. O Nelson era um craque, pá. Recordo-me muito bem também dele. E nós às vezes até dizíamos dentro de campo, pá, estás à rasca, dá a bola ao Nelson. Ele não perdia a bola para ninguém, pá. Ninguém, pá. Craque mesmo. E sofremos um golo no último minuto. E depois vamos para a finalíssima e não jogo eu, não jogo o Basaúla, com 5 amarelos. E ganhámos 2-0 com o gol do Paulo Bento e o Ricardo. Ricardo Lopes, sim. Sim, o segundo gol. E o Caetano ficou na bancada, foi para o banco. Bancada. Quinto amarelo. Pois, Eu e o Basaúla. Jogou o Barotti? Não. Jogou o Chico Oliveira? pois. Tudo certíssimo. A sua memória, Caetano, a sua memória está... É que o Caetano está a falar, eu estou aqui a confirmar tudo. É? Está Não, mas na mousse. jogou o Barney, jogou o Chico Oliveira à central, já falecido. Jogou o Barney a lateral esquerdo. E salvo erro... Puxei, já não vou lá. Não sei se foi o Barotti que jogou. Eu já lhe digo também aqui o Barotti jogou na inicial. final. Na final ou na finalíssima? Está agora aqui a abrir mais devagarinho, mas vamos lá. Ou seja, o Barney encaixava bem de vez em quando à direita ou à esquerda, quando era preciso compensar qualquer Sou um coisa. bocado suspeito a falar dele. Caetano, a vossa equipa na finalíssima foi o Melo na baliza, Carcaça. depois Rui Neves, Willio. o Duílio, Chico Oliveira. Chico Oliveira e Pedro Barney, Pedro Barney. o Rebelo, Rebelo. Bobó, Nelson Borges. Paulo Bento, Paulo Bento. Barotti, Barotti. Nelson Borges Sim, e Ricardo Lopes. exatamente. É a vossa equipa. Jogou o Barotti sobre o lado esquerdo. Não sei se não jogou o Paulo Jorge. Foi o Barotti. O Paulo Jorge não aparece, não. Mas joga na final o Paulo Jorge, não é? Na anterior, no Sim, jogo anterior. não joga o Paulo Jorge por opção e eu e o Basaúla castigados. E nessa equipa tínhamos o Ricky também, atenção. É verdade, o E então? Ricky. Estava Partiu um lesionado. braço em Guimarães. Na taça? Seu colega na Amadora e no No jogo Bessa. da taça. E já agora o Estrela tem o... Pois tem o Rui Neves. Rui Neves. Também ganhou a taça pelo Beira-Mar consigo? Não, Não, foi o Jorge. o Jorge. Irmão gêmeo. Ok. Irmão, que Engraçado. temos uma passagem muito engraçada, o Jorge Neves. Eu falo praticamente com ele todos os dias ao telefone. E nós, na taça que vamos, ganhámos em Aveiro, há um jogo muito difícil, que é o jogo com Leiria. E empatámos em Aveiro, 1-1, e vamos fazer o segundo jogo a Leiria e ganhámos 2-1. Estava 1-1 e o Jorge jogava do lado direito, fletiu para dentro com o pé esquerdo, chutou a bola e a bola sai mesmo devagarinho junto ao poste, que eu às vezes até estou a dizer, chutaste a bola aos 88 e ela entrou aos 92, pá. Chutaste a bola aos 88 e a bola entrou aos 92. Foi assim, uma bola assim mesmo daquelas a bater, pá. E eu ainda brinco muito com ele, que foi digamos, o grande jogo do percurso, como tem o Guimarães do Estrela, o grande jogo do percurso do Beira-Mar em Leiria. O Leiria também tinha uma boa equipa na altura, muito boa. E nós fomos e depois arrumámos, acho que é o Vitória de Setúbal na meia-final. Também temos aqui o percurso do Beira-Mar, se quiseres ver, Rui. Espetáculo. Beira-Mar é futebol Benfica, Porto Mozense, futebol Benfica, não? Sim. O primeiro é futebol Benfica, lá está. Futebol Benfica, Porto Porto Mozense. Mós, Leiria. Leiria, que é o grande jogo, Moreirense, não? Moreirense 2 vezes também. Duas vezes, lá 1-1 e 2-0 em casa, 1-0. 1-0. E depois Vitória de Setúbal, né? Vitória de Setúbal. E depois vamos ao Campo ataque Meirense. ao Campo Maiorense, que nos tinha ganho antes 3 semanas Para o campeonato. para o campeonato 4-0. E aí, para mim, começou a nossa vitória na taça. Porque ganhamos... Às vezes é preciso saber ganhar e saber perder. E, de facto, nós começávamos num mau percurso em termos de campeonato nacional. Nós fomos ali um bocadinho humilhados até por alguns jogadores dentro de campo. 4-1, Caetano, desculpe. 4-1. 4-1. O Fari foi lá marcar o seu Marcou o golinho. golinho. Mas foi 4-1. E Moreira de Cónegos, para a taça, empatámos 1-1, que é penalti sobre o Fari. Árbitro Vítor Pereira. O Fari era um bom avançado. Era. Mobilidade. Um avançado muito móvel. Trabalhador. Dava tudo. E chegou a ser o melhor marcador da primeira divisão. Sim, no primeiro ano que ele chega da União de Montemor para
O Beira-Mar é ele o melhor marcador. Estava lá? O Caetano? Tinha ido para o Beira-Mar também. E tinha uma história engraçada. Eu quando estava no Belenenses, antes de ir para o Beira-Mar, nós íamos treinar muitas vezes a Montemor, com o Manel Cajuda. E aquilo eram uns 150 km. Pois, é longe. Longe para caraças. Que caralho. O Cajuda era de Setúbal, chegava a Setúbal e entrava no autocarro. Então nós íamos perdidos da cabeça. Pá. Mas como é que é possível marcar um treino tão longe em Montemor? E eu dizia ao Filgueira assim, a dificuldade não é viagem, pá. A dificuldade é chegares lá e levares com aquele gajito na frente. Porque o Faria não parava. Para treinar contra uma equipa de Primeira Liga, Claro. não parava. Claro. Entretanto, ele no ano seguinte, eu vou para o Beira-Mar e ele vem para o Beira-Mar da União de Montemor. E foi o marcador, acho que juntamente com o Simão Sabrosa. Foi. Eu acho que o Simão Sabrosa é com ele com 18 ou 19 Mas gols. quem ganha é o Fari por menos minutos. Acho que sim. Acho que Sim. Incrível, não é? Pronto, são... E agora estão juntos no Boa Vista. Agora ele é o Presidente do Conselho de Administração da SAD. Exatamente. Boa Vista. Caetano, este Beira-Mar, curiosamente, tem um colega seu do Europeu de Sub-18, que é o Litos. Sim, o Litos. Estava agora aqui a ver o plantel. Mas o Litos não acabou a época toda. Acho que saiu No Beira-Mar. Eu acho que o Litos saiu em dezembro. O Litos veio do Lusitanos, de França, Lá, de São Maur, É. para o Beira-Mar. E ele faz parte do plantel, mas nem faz nenhum jogo. Estou agora aqui a ver. Ele saiu em dezembro. Aparece aqui no plantel, mas Sim, nunca jogou. Sim. Já Não tinha sei. sido meu colega na seleção, sub-19 ou sub-18. E no Boa Vista. E no Boa Vista, sim. O Litos é aquele tipo que era apontado como Sim, quando o apareceu miúdo era o gênio, Platini, não é? era o Platini. mas Naquela depois- geração do Futre. Mas nunca confirmou muito. Eu acho que ali naquela seleção havia um jogador que era indiscutível, inquestionável. Paulinho. Que ia ser uma grande... Porque a diferença era tão grande que não havia como... Havia também o Marco de Grais da seleção da Bélgica, da nossa geração, que também era muito acima. A diferença era tão grande que não há como não dar. O futebol não há como não dar. Depois os outros, pronto, havia uns que davam e outros que não davam. Portanto, eu acho que mesmo o Samuel eram tudo miúdos com alguma qualidade, até para fazerem parte da seleção, e a seleção era muito filtrada. Na altura havia uma seleção de iniciados, uma de juvenis e uma de júniores. Agora há o sub-14, sub-13, assim eu por aí abaixo. E depois os outros entram ali numa bitola tão igual que há uns que vão dar, há outros que não, há uns que surpreendem, há outros que desiludem, há outros que vão normais. Agora, havia de facto ali o futre que era acima, que não havia como. Eu costumo dizer, agora digo muitas vezes, há jogadores que a malta diz, eu descobri o futre, ou descobri o Messi, ou descobri o Ronaldo. Eu acho que ninguém descobre esses jogadores, eles descobrem-se eles. Até só ver. A diferença é tanta que ninguém descobre. Depois descobrem aqueles que são normais e que se acredita que aquele pode chegar lá. Que posso chegar lá. Portanto, aqueles que são mesmo fora da caixa estão descobertos à nascença. Claro. Não é preciso ser um olho clínico, é chegar, ver e andar. O Futre era de facto um jogador desses. Era muito acima, qualquer coisa. Fazia rápido, um pé esquerdo, decidia, era muito esperto. Além do futre, falou também já do Nelson Borges, por exemplo. Na sua bonita carreira, quais foram assim, os 2, 3 jogadores que o Caetano diz, um bocadinho abaixo do futre, se calhar, extraordinários, geniais? Então, Barney é um. O Barney, O Pedro Barney tem que ser. Faltam 2. eu vou alargar isto um bocadinho, não é que eu tenha jogado. O Jaime era um jogador O Jaime Alves. genial também. O Arthur, o brasileiro que jogou comigo no Boa Vista, fortíssimo. Eu tenho alguns jogadores, o Marlon Brandão com características, o Tavares, O José Tavares. um craque, um central de eleição, um gajo que pensa rápido, executa rápido, joga bem ao primeiro toque. O Tavares tinha um potencial, uma coisa... Tinha ido do Porto para o Boa Vista. Exatamente. Depois foi para o Benfica e regressou para o ao Boa Benfica. Vista. O Rui Esteves, um jogador top. Alguns jogadores, o Rico é um ponta de lança, com aquelas características fortíssimas. A Rafael no jogo aéreo era impressionante. O Casaca pela regularidade. O Casaca não é o 8 nem é o 80, mas era um 78. Que ele andava ali sempre com uma regularidade. Relógiozinho suíço, não é? Melhor que Suíça. Alguns jogadores que eu joguei,
e que de facto eram decisivos, bons jogadores. Além disso, eram também bons colegas. Pá, também fazemos um bocadinho por aí, embora joguei com o Caio Júnior no Vitória de Guimarães. Um craque, também muito acima da média. Cerebral. Eu costumava dizer que o Caio era um craque, mas não era porque via a jogada. O Caio conseguia antever a jogada. O Caio, a bola estava no lado direito. Eu adorava ver o Caio e ele jogar. estava no lado esquerdo, mas se a bola viesse ali, ele já sabia o que é que havia de fazer aquilo. Eu entrevistei-o pouco antes dele falecer, infelizmente. E como pessoa era qualquer coisa de fantástico. É isso que eu ia dizer. Primeiro, educadíssimo, e depois Bem elogiou formado, muito o João inteligente. Alves. Ele dizia que era o treinador que eu tinha percebido melhor. Porque o João Alves sabia perfeitamente o que eu podia fazer e aquilo que eu não podia fazer. Ou seja, com bola... O João Alves é um treinador com aquela questão do Pedroto e até da forma como ele jogava no campo e na capacidade que ele tinha de ver o campo todo. Eu costumo dizer que o João Alves é um treinador para jogadores inteligentes. Nem toda a gente tem a capacidade de treinar um jogador inteligente, na minha opinião, mesmo agora. E há alguns treinadores que conseguem ver para além de, e o João Alves via isso, em alguns jogadores conseguia ver para além de. Era um treinador para jogadores inteligentes. Muito bem. E o Caio é um exemplo disso. O Ricardo Lopes, outro exemplo disso. E por aí além, não sei, já não... Nós tínhamos ali no Guimarães o Ziad, também, que era um excelente Ponta de lança, ponta, Tunisino. mas com uma mobilidade incrível, finalizador, às vezes estava de canela e a bola entrava. Um bocadinho como o Pote agora, que de vez em quando passa a bola ao guarda-redes e ele não a consegue defender. Luizinho, Não, não acabámos a questão do Beira-Mar, aliás, nem tocámos Beira-Mar Campo Maiorense. O Caetano também tem uma história nessa tarde, não é? Completa ao jogo, não? Não. Pois. Pois tem essa história. Pois bem parecia. Pois tem. Eu estava a tentar fugir a isso, mas o Rui não me deixou fugir. Não, aquilo houve ali no jogo de campeonato, ou para ali, De caldeirada. uns mal entendidos. Quando se está a ganhar 4-0 é muito fácil jogar a bola, não é? Tem que se respeitar quem está a perder também. Claro. E houve ali uma zona. E eu acho que nós começámos um bocadinho por aí, afinal. E havia lá um jogador no Campo Maiorense que eu acho que um dos que se esticou um bocadinho. Eu tenho uma entrada não é difícil descobrir o jogador, já estou aqui a ver. mas não vai descobrir quem era do Campo Maiorense. Eu não sei, por acaso, eu não conheço a história. Nem eu, Aliás, nem eu. o Rui surpreendeu-me. Mas ou aponto para o Isaías, Laelson ou Demétrios. Não, Mas e ali o Marques? Também não. vai andando. Não, eu já digo quem era. Isso não, o jogador em questão foi adjunto de Paulo Fonseca ao Nuno Campos. Aí no Campos. Pronto. Nós estivemos ali e aquilo ficou assim, a gente vai se encontrar um dia destes e tal. E na final da taça há uma bola que vou e eu faço um carrinho completamente fora de tempo, pá, que rebentei lá com a câmara lá ao fotógrafo, pá, Sério? e apanho cartão amarelo. E eu só ouvi o fotógrafo dizer, pá, é a minha câmara, pá, fora de campo, mesmo junto à bandeira, ele já estava fora de campo. Quando se podiam dar aquelas voadoras que agora não se podem dar. E depois na segunda parte faço um bom no chão também ao Wellington, e acho que o árbitro aí, o Lucílio Batista, foi exagerado, porque eu não vou com intenção e acho que nem o toco. Bom, há sempre aquela ordem, aquela instrução do treinador, opá, força ali, que já tem cartão amarelo, o intervalo e tal. Mas isso à partida parece de fácil controle, mas quem está lá dentro, evidentemente que ao fim de 5 segundos um gajo diz, opá, e eu vim para a rua ao minuto 70 ou 60 e poucos. 60, aqui no 15 minutos logo da segunda parte. Sim. Estava 0-0 ainda. 0-0. Estava E 0-0. depois, a 10 minutos, vim bem o Jorge Neves. Nós ganhámos a taça com 9 jogadores. É verdade. Mas o Campo Maiorense com 10, ou não? Não, o Campeonato é expulso mesmo em cima O da René hora. Rivas já é aos 90 mais 90, 4, se estiver é. certo aqui. O René Rivas já é aos Então, 90 mais onde é que estava quando foi o gol do Ricardo Sousa? Estava no balneário? Não, estava. Eu acabei. Até há uma fotografia aí, que de vez em quando é publicada nas redes sociais, que sou eu e o René Rivas a ver o jogo ao lado um do outro. Uma coisa de fair play. Quer dizer, eu rebentei com um gajo, mas depois entrei numa de fair play. E estávamos assim os dois no banco, Aí no assim, banco. concentrados a ver o jogo. E essa fotografia é muito utilizada para dizer, pronto, que uma questão de fair play. Os gajos, agora que é impossível, não é? Estarem os dois gajos, que agora está tudo muito organizado. E não... Eu jogava que o jogador era obrigado a ir para o balneário. Não. Eu vi atrás do placar, baliza topo norte,
O resto de jogo lá num banquinho que havia atrás dos placares. E depois o Jorge foi expulso, não sei para onde é que foi ver, e quando o René foi expulso, veio para o meu lado ver o Ficou ao jogo. seu lado. E o gol foi na outra baliza. Foi, o Ricardo Sousa faz um golo épico, pá. Fantástico. Mas quem conhece o Ricardo sabe que ele ao sair do primeiro drible Que vai fazer aquilo. vai dar gol, pá. Porque o Ricardo é o melhor jogador que eu joguei no último terço a finalizar. Sério? O Ricardo não chuta uma bola com força, coloca as bolas todas. Todas. E quando ele sai do primeiro drible, um gajo vai dar um corte na bola. Vai dar um corte. E ele, de facto, era fantástico nessa ação, pá. E o pai também o era já. O Sousa tinha um corte na bola incrível, nos livres. O Ricardo era, mesmo nos livres também, ele dava-lhe aquele corte, era quase meio golo, pá. Mas nessas jogadas com o pé esquerdo, vir de dentro, do lado direito, vir para dentro, pá, se ele tem ali um espaço e ele não chuta a bola, não faz o que o Géni fez outro dia. Deu um Géni, sim. grande cacete. Ele não faz isso. Corta a bola sempre no lado contrário e a bola entra sempre na gaveta. É curioso, porque jogou com o pai e com o filho. Joguei. Oh, incrível. Eram parecidos em campo ou nem por isso, Caetano? Acho que sim, a correr. O Sousa era um craque, o pai, pá. Jogava muito. O pai Sousa jogava muito. E tem uma carreira muito em cima. Ui, eu fiquei impressionado. Eu já sabia disto, mas quando veio cá o António Sousa, eu estive a ver o 400 currículo jogos, dele, incrível. Sim. É. O Sousa é uma carreira muito regular por cima, uma regular muito consistente, pá. O Ricardo foi mais altos e baixos. Ok, por exemplo, apanhou o Timóteo e o Sanchez no Boa Vista, que eram batedores livres também fantásticos. Está a ver, eu não foquei esses dois jogadores. Entre o Ricardo Sousa e esses dois, Nuno Gomes. o Timóteo e o Sanchez também eram mortíferos a bater, não? Timóteo e Sanches, pá. O Sanchez ficava mais em força. Pá, é difícil, muito difícil. Pá, o Timóteo era um gênio, pá, com a bola no pé, pá. A bola saía sempre redonda, pá. Às vezes eu até dizia, a malta dá um chouriço ao Sanches, ele transforma o chouriço numa bola, pá. Para lá, aquela forma de falar no balneário, pá, dá um chouriço ao Sanches que ele transforma aquilo numa bola, pá. Ao Timóteo. O Sanches era potência. O Timóteo de colocação, inteligência. Campo, o Timóteo quando lançava uma bola para a frente, normalmente ganhava. Ele também me dizia assim uma coisa. Eu olho para o jogo, ganho a bola, tenho a bola descoberta, lanço sempre no gajo mais rápido. A probabilidade dele ganhar a bola é maior. Era esperto. Jogava muito. Jogava craque, bolas paradas muito forte. O Boa Vista tinha a capacidade de ir buscar jogadores como o Timóteo, o Jorge Couto, ao Porto, por exemplo, e andava ali muito perto, já dos três grandes. Eu vi muitos jogos do Boa Vista no Bessa nessa altura. A minha pergunta é, vocês já sentiam que 2001 era possível? Eu confesso que não, assim muito rapidamente. Apesar da valia do plantel? Apesar de que eu acho que o Manel, José, começou a trabalhar o Boa Vista campeão. Nós tínhamos disciplina, tínhamos a capacidade de recrutamento fortíssima, ou seja, qualquer jogador que saísse do Benfica, do Porto e do Sporting, a primeira opção era Boa sempre Vista. Boa Vista. Sempre. Claro. Tínhamos a capacidade de recrutamento de atletas bons que vinham para o Boa Vista, e depois o Manel José começou a fazer planteios muito competitivos. Nós fazíamos no Boa Vista com o Manel, eu às vezes costumava dizer, é mais difícil fazer o treino, o célebre treino de conjunto, que se usava muito e que caiu em desuso, é mais difícil conservar a titularidade para domingo num treino de conjunto do que jogar com algumas equipas da primeira divisão. Do que o próprio jogo, ok. E aquilo era mesmo, como nós costumávamos dizer, era pitão de alumínio e caneleira até ao pescoço. Eram mesmo treinos muito competitivos. Ou seja, se eu estou a jogar a titular, defesa esquerda, na equipa que vai jogar, nos Cobras, como nós chamamos, e se a equipa da Coca-Cola ou dos Minhocas, se o defesa esquerdo está lá a jogar, se vai 4 ou 5 vezes lá abaixo cruzar, eu tenho que ir 6 ou 7. Esse é o grau de comparação. Que eu pelo menos fazia isso. Se ele vai lá, eu também tenho que ir. Tenho que me mostrar também. Isso era difícil. Os planteios competitivos começaram a surgir aí com alguma qualidade e até com algum... E depois o Manel, durante os 4, 5 anos que esteve no Boa Vista, foi apurando esses planteios. Só houve um ano que as coisas correram mal. Depois o Pacheco e bem também herdou disso, essa equipa. A disciplina não havia hipótese. Nós éramos mesmo muito disciplinados. Treinar a 200 a hora era exigência do clube, do Manel.
E depois acho que o Pacheco apanhou também uma equipa, ou parte da equipa que treinou com o Manel e foi apurando e se calhar beneficiou aqui ou acolá de alguma fragilidade dos outros clubes e tal, e chegaram. Mas eu confesso que não perspectivava um Boa Vista campeão. Opa, o Boa Vista terceiro, nós fomos, metemos ali, até o Boa Vista chegar ao segundo. Mas o Pacheco ameaçou com segundos lugares e tal, mas daí a ser campeão nacional, Claro. achei que de facto é um feito. Até não é, claro, ainda hoje, não é? É pena não haver mais feitos desses, Pois, de outras equipas até. eu acredito que poderá haver aí uma outra equipa neste momento que vai chegar lá. É? Espero bem que sim. Eu acredito que há aí uma que se está a resguardar bem e que poderá chegar lá. Penso eu. Uma que não é grande, vocês sabem Sim, qual é, claro. Sim, sim. mas vai chegar lá. Até porque está a fazer uma aposta muito forte, de baixo, de base. Eu acho que isso é fundamental. Refere-se ao Vitória, Não. ao Sporting Braga, O Braga E está os- fortíssimo na formação. está muito forte, está com uma academia Está com um espetacular. grau de exigência enorme. Eu acredito que eles vão meter por ali. Um dia destes. Eles já acabaram com o Domingos em segundo, não é? Sim, Foi. eles levaram até o último. Mas 2010. sobretudo aquilo que eu 2010. realço do Braga é a capacidade que eles estão a ter de recrutamento, de condições de trabalho que têm Sim. lá na A academia academia é deles. espetacular. E a competência que estão a ter, pá, porque não reconhecer, isto tem a ver com competência das pessoas que lideram o clube e da forma como a exigência, a competência. E que estão aqui já a entrar em valores que já são pesados e a qualidade tem, pá. Eles têm de facto boas equipas, têm tido boas equipas. As coisas começam por aí, na minha opinião. Então, na altura, nos anos 90, financeiramente, já havia uma aproximação grande do Boa Vista aos grandes, em termos salariais, ou a decalagem ainda era... Não, eu acredito que havia uma decalagem muito grande, como há agora. Eu acho que em todos os anos, em todas as épocas, em todas as décadas, houve jogadores muito bem pagos e outros mais ou menos. Porque eu lembro-me que aqui há uns tempos eu tinha lá uma gravação em casa, não sei se a tenho ainda. Eu tinha a mania de gravar as coisas que davam nas cassetes VHS e tem para lá uma data de coisas. Não sei, eu tinha a mania de gravar, até quando surgiram os VHS e o Betamax, O Betamax, primeiro, sim. aquilo um gajo comprava uma coisa daquelas, tinha que usar. Eu gravava. E gravar era espetacular. Eu tenho lá uma reportagem que dá sobre o Sporting campeão, vencedor da Taça das Taças, faziam 25 anos, salvo erro. Vencedor da Taça das Taças. E tem alguns jogadores a falarem. E eles disseram lá nessa gravação que o prémio que tiveram de jogo, alguns compraram um apartamento em Lisboa e ainda lhes sobrou dinheiro. Diga-me lá um prémio neste momento que compra um apartamento em Lisboa. São de Champions, se calhar. Claro. Sim, sim. Portanto, os jogadores ganhavam bem, comparativamente com a época. A proporção é ótimo, sim, Portanto, sim. e em todos... Agora, o Boa Vista era um clube regrado. 3 ou 4. Eu nunca soube sempre o meu ordenado, porque tinha que o receber. Mas penso que o Boa Vista andava ali em patamares, de Vitória, de Braga. Pois. Depois, entretanto, apareceram aqueles clubes de longe, os Chaves e os Marítimos, que esticavam um bocadinho, porque Já a malta pagavam não queria bem, ir sim. para lá. Pois, claro. Porque eu ainda sou do tempo de demorar 4 horas para ir jogar a Chaves, atenção. E o autocarro tinha que parar 3 ou 4 vezes no caminho, no Marão, por causa da malta que se sentia mal disposta. Incrível. Portanto, ninguém ia daqui de Porto para Chaves, a não ser se fosse com contratos muito bons. Para a Madeira a mesma coisa. Portanto, que esses clubes tinham alguma capacidade para se meterem ali na luta por um ou outro jogador. De resto, por aqui, os grandes sempre pagaram mais. O Boa Vista tinha ali penso eu, um leque de meia dúzia de jogadores que ganhariam mais e outros que tabelados por ali. E depois, penso que era. Eu acho que a decalagem, penso que as coisas estão parecidas, não estão Sim. iguais. Porque Sim. Agora, eu não sei se o dinheiro que se ganha hoje, em proporção àquilo que se ganhava antigamente, dá para fazer a mesma Pois, coisa. exatamente. Então temos essa questão do nível de vida. Sim, Claro. sim. Eu, por exemplo, não faço, comparando se recuar 5 anos, eu se calhar fazendo a proporção do valor do dinheiro, eu se calhar hoje não faço, ganho mais dinheiro, mas não faço tanto, Não faz tanto, claro.
Pá, basta ver que pediram-me 2,5 € por uma bola de Berlim no Algarve. A mim também. E eu comprava uma bola de Berlim há 3 ou 4 anos por 1,50 €, 1,40 €. E já agora, já falando nessa dos valores e de recrutamento, alguma vez recebeu propostas para ir para esses clubes que pagavam realmente bem em Portugal? Recebi, eu tive duas propostas efetivas para ir para o Benfica, na altura quando acabou o meu campeonato, antes do Campeonato da Europa de Júniores, 84. tive essa oportunidade. 84. Estive inclusive reunido com o Júlio Borges e o Fernando Martins, no Estádio da Luz. Primeiro contacto efetuado no Hotel Fénix, pelo Fernando Caiado, que foi depois meu diretor aqui no Boa Vista, também. Sim. E tive uma abordagem também na altura do John Mortimore. Por este ou por aquele motivo as coisas não se concretizaram. Mas a que teve mais desenvolvimento, digamos assim, foi a primeira abordagem que eu tive, que cheguei a estar reunido e com valores acertados e com não tinha assinado, e depois acabei por assinar pelo Boa Vista numa maratona. O Major era... Uma reunião era imbatível. Mas já agora, essas duas negociações, em tempos diferentes, também correspondem a posições diferentes, porque a primeira vez, então, se foi 84, era para ser contratado como extremo, e Extremo a segunda esquerdo. como lateral. Extremo esquerdo. Aliás, a primeira abordagem que o presidente me disse, o Fernando Martins, é que ia vender o Chalana ao Bordeus, o europeu de 84. Saiu Chalana e entrou Caetano. E eu seria o possível substituto, ou aquele que eles estavam a pensar, porque o Chalana, ao nosso europeu de 84 em França. Leningrado, Ok, esse sim. agora São Petersburgo, não é? Exatamente. E depois ao europeu de França, em que o Chalana arrebenta com aquilo tudo, que era mesmo um gênio. E quem é que o Benfica contratou? Não contratou? Não me contratou a mim. O extremo esquerdo que foi para lá foi o Vando do Braga. Do Braga. E no tempo do Mortimor era como defesa esquerda? Já como defesa esquerda. E quem é que era defesa? Era o Álvaro Magalhães ainda? Talvez, o Álvaro Magalhães. E há bocado estávamos a falar do Valentim, desculpa interromper, mas retomando, porque o Valentim é uma figura, e há bocado falou dos prémios de jogo. Como é que era o Valentim nessa questão dos prémios de jogo? Era fantástico. Pá. Era de ir lá no intervalo dizer é assim ou era antes do jogo? Antes do jogo, algumas vezes, eu vou contar 2 episódios marcantes Vamos a isso. na minha carreira de prémios de jogo do Major. Jogo em Guimarães, a faltar já não sei quanto tempo. O Major tinha uma coisa muito boa. Se pudesse arrumar a questão hoje, não a deixava para amanhã. Nós vamos jogar a Guimarães e estamos a treinar, e se ganhássemos em Guimarães ficávamos em 4º lugar, já assumidamente. O Guimarães já não nos conseguia chegar lá. Nós tínhamos um prémio de tabela, o Major chegou lá na quinta-feira. Ora, isto foi em 87, por aí, 87. Ora, 87, já temos uns aninhos, acho que já prescreve, não prescreve? Finanças, não é? Já, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Eu vou falar em números, porque isto é engraçado, é que para verem a proporção e o Major chega lá, o nosso prémio de tabela eram 30 contos. Nós tínhamos um prémio contra os grandes, contra os adversários da Europa, era o Guimarães, e aquele que no campeonato anterior, um Belenenses, o Braga não se metia muito por ali, mas era mais Guimarães-Belenenses, um outsider o ano anterior. A tabela era feita mediante a classificação do ano anterior. E a tabela contra os candidatos à Europa como nós eram 30 contos e os outros eram 20 contos. Acho que era 50 os grandes. Tínhamos 30 contos e o Major entrou lá na quinta-feira e disse assim: então pá, temos um jogo difícil, pá, e tal. O gajo era uma máquina, pá. Temos um jogo muito difícil, pá. Então, quanto é que vocês querem para ir lá ganhar aqueles gajos, pá? E nós começámos todos, o Frederico era o capitão de equipa, começámos todos a abrir a mão para o Frederico, para 50 contos. E diz assim, o Frederico: ó, Sr. Major, nós acho que por 50 contos vamos lá ganhar. Mas vocês vão lá ganhar por 50 contos, pá. Mas vão mesmo, pá. Vamos, nós estamos já empolgados. Vamos, sim senhor, vamos, já. E ele diz: então os 100 contos para ir lá ganhar os gajos. E pagos na semana de jogo. A seguir logo. 100 contos. Pá, a malta fez uma festa, pá. Estava a chover, caraças. Fez uma festa e nós íamos para o treino e o gajo veio para trás, o Major veio para trás. Abriu a porta,
A malta estava a festejar, hein? E tal. E o Valdir, que era um negão que nós tínhamos, Ali, central, assassino, pá. Lembro perfeitamente. Aqui é aquele que ninguém dividia com o Valdir. Coxa grossa. Era perder tempo, pá. Um gajo que não divida com o Valdir não é ter medo, é inteligente. Porque às vezes a malta vai nos campos e vê um miudinho que não divide com um gajo grande. E na bancada nós ouvimos assim, pá, o gajo é miudinho, tem medo. E disse, não tem medo, é inteligente. Dali só pode sair amassado. Claro. E nós com o Valdir lá, o Valdir disse, porra, eu tenho que ser convocado nesse jogo, não é? E então o Major vem para trás e diz assim, mas vão lá de certeza ganhar por 100 contos, pá. E nós vamos. Então dão-nos 250 contos. A brincar. 250 contos em 87. Pô. Opa, aquela... E nós fazemos assim, os que jogassem, era o prémio a 100%. A malta suplente que não utilizada, 50%. Aquilo depois já era uma luta também para entrar, só entravam 3 na altura. Esse era o treinador. 2 na altura, exatamente. Então, 250 contos. O facto é que nós chegámos lá, fizemos 1-0, acho que foi o Parente, foi o Parente que fez um gol de sola ao segundo pau, a chover e ele encostou de sola. O Parente era um jogador extraordinário também. E depois, a 15 minutos do fim, na baliza norte do campo do Vitória, o Nakama empata 1-1 e o Vítor Correia anula, fora de jogo. Anulou e a malta começou da bancada, começou a tirar pedras, começou a tirar coisas lá, viemos todos para o meio campo, o Vítor Correia a dizer ao Alfredo para ir para a baliza, o Alfredo dizia que não ia, porque estavam a tirar pedras, e o jogo acabou ali. O jogo acabou ali. Já encontrei aqui este jogo. Já percebi. E o jogo foi interrompido. Nós ganhámos 3-0. É verdade. 250 contos. Ganharam por decisão administrativa. Exatamente. E mesmo assim o Major pagou. Nessa semana, o Major pagou-nos 100 contos e disse, quando sair a decisão, eu dou-vos mais os 150. Já ganhámos o jogo, ele disse. Não há como. A parte negativa desse jogo foi que o Major veio no autocarro com a gente, não é? Tivemos que sair todos debaixo dos bancos, tudo apedrejado. Na altura ainda existia isso, não era? Temos aqui no 0-0, lá está. O jogo foi interrompido aos 74 minutos por falta de condições de segurança. O Guimarães foi punido com derrota, quando no terreno perdia 0-1 com golo de Parente. Sim, Parente. Tudo certo. Cruzamento do Monteiro, pá. Monteiro, Escardino, pá. Manuel Monteiro, que agora Assim, é treinador. Na meia, o Manel José não gostava que a malta fosse à linha de fundo cruzar. E já na altura o treinador era quem era? O Pepe, talvez, pá. O brasileiro. Já lhe digo também. Era o Pepe. O brasileiro que jogou com o Pelé no Santos. Colega do Pelé. Uma máquina, o velhote. Era? Era lúcido? Muito lúcido. O cobertor era a tática do cobertor curto. A malta dizia ele, protege, cobres os pés, cobres a cabeça. Ou seja, tens que defender bem para atacar. Claro. Se quiseres atacar, descobres atrás. Era o Pepe, era. José Macia. Era o senhor Pepe, sim senhor. Era o nome dele, José Macia? É uma canhota, pá, com 60 anos. Era? Aqueles joguinhos. E Jogava com debatia. vocês? Não, Então. aqueles joguinhos assim que a malta ficava no fim do treino, meter na trave, ou meter em cima da linha, meter na baliza, no golo, mas a bola não pode bater na malha, que é difícil. Vais meter a bola de meio campo na baliza, mas a bola tem que passar a linha de golo, mas não pode bater na rede. Tem que ficar ali mesmo. A sério? Pois. E ele tinha uma canhota, pac, e ganhava-nos muitas vezes o gajo. Tinha 60 e muitos. E depois há outra questão do Major dos prémios, Exatamente, que faltou essa é mais inteligente dele ainda. Nós fomos jogar a Chaves e perdemos 2-1, deu muita azia, e estávamos a almoçar para o jogo num restaurante ali perto do Bessa, almoçar para o jogo com o Porto campeão europeu de 87, que seria campeão europeu nesse ano, e ele entra no meio do almoço e diz, está tudo bem, pá, está tudo bem, Sr. Major. Mas ninguém fala, está tudo com medo. Não, já está, estamos a falar. A falar, então vamos lá. Quando é que é o prémio, pá? Era sempre assim. Eu já sabia que era isso que vocês queriam saber, não é? Claro, ele dava bem a volta à malta, pá. É um gajo de balnear inteligente, percebe bem. Então quando é que é o prémio para hoje, pá? Sim. E nós dissemos assim, acho que na altura, isso é antes do jogo de Guimarães, o Guimarães 80. É mais época, menos época. Eu acho que é na época anterior. É, porque eu em Guimarães já andava no serviço militar e ali não andava. Opa, o Porto tinha aquela equipa do Mads, os campeões europeus, pá, que
uma equipe passa mesmo. Nós estávamos um bocado por baixo, tínhamos perdido no Chaves. Então quanto é que é? Tal? E diz o Frederico: Sr. Major, são 50 contos de prémio. Então vamos lá ver uma coisa, pá. Eu não vou estar aqui a perder muito tempo com vocês, pá, que vocês não jogam nada, pá. Ele assim, não jogam nada, nem aos Chaves ganham, pá. Eu sou um burro, pá. Vem para aqui oferecer prémios para ganhar ao Porto, não ganham aos Chaves, pá. Ele assim: então eu vou-vos oferecer um prémiozinho hoje, porreiro. E patam, hoje dou-vos 125 contos. Ganham, dou-vos 250. E pago-vos no fim de jogo. E a malta ficou logo: pá, tanto dinheiro, pá. E diz mas há aqui uma questão, pá. Se perderem, tem que me dar 30 contos cada um. Esta foi boa. Oi, Esta foi bem se perderem, metida. tem que me dar 30 contos. Então a volta eu não aposto. Começou eu não aposto. E tal, eu não aposto. Não sei quem, não sei o que mais. Outro, não aposto. E a malta reuniu-se: pá, parece mal, pá. Então o homem está a pôr 250 paus em cima da mesa e nós estamos com medo, pá. Pá, vamos arriscar. Mas a maior parte da malta arriscou. Se calhar pensando, até achando que íamos perder. Pá, fomos aquecer o Bessa cheio, daquela chuva Não essa. No Bessa. naquela chuva de molha tolos, aquela chuvinha, miudinha. Cacimba, não é? Categoria para jogar à bola mesmo, para dar uns carrinhos, e nada melhor. Para entrar no Bessa. É aqueles verdade. Tinham muito cheio. que perder 1-0 às Chaves e depois Perdemos em Chaves. Boa Vista Porto em casa. E empatámos 1-1. Gol do Futre, Zé Rafael, não foi? Certíssimo. E E eu hoje estou aqui rodeado de 2 menos 10 minutos do fim o Zé para aí, não foi? Foi. 72. Faltava 18. E então o Bessa cheio, pá, ambiente fantástico, pá. Esse Bessa era maravilhoso. Depois viemos para o balneário, depois há aqueles gajos mais vaidosos e que trocam. Temos 30 mil pessoas aqui na nossa ficha de Sim, jogo. sim, cheinho, quando se via de pé, não é? Aquilo estava ali, Real, tipo sim, sim. sardinha em lata. E então chegámos ao balneário e para vir do aquecimento, pá, motivadíssimos, que aquilo é um jogo que motiva até um gajo qualquer. E há aqueles gajos mais vaidosos, que o calção está sujo, mudam de calção e tal, mudam as meias, para entrar ali em bismo ou coisa, só havia um espelho na nossa altura, dava para todos. E há aqueles gajos que molham a cara, dão 2 penteadelas com as mãos e tal. E o major chama um diretor: ó fulano, anda cá, pá. E estamos todos para entrar em campo e o gajo traz uma mala preta. Diz: essa porcaria é, pá. E ele pôs a mala no chão, abriu e estava cheio de notas de 5 contos, pá. Está aqui o dinheiro para nos pagar no fim do jogo. E pegou com os dedos assim, tipo garfos, e atirou as notas para o ar, pá. E as notas aqui no balneário. E o Tonanha, eu acho que o Tonanha jogou, Estás a imaginar a cena? ainda apanhou 5 contos. E o Tonanha meteu no cacifo dele e disse: o meu prémio já está garantido. O Tonanha, que era engraçado, brasileiro, macaco, engraçado. O meu prémio já está garantido. Pá, e nós Só nem fizemos- que jogou no Salgueiros a Sim, seguir. veio do Salgueiros para o Boa Vista. Não, veio do Salgueiros, Salgueiros para o Boa Vista, Não peço sei se desculpa, foi exato. para lá depois, outra vez. Um jogador também muito bom, pá. Em termos atacantes, era muito esclarecido. Defensivos, não conto com ele. Fazia aquele carrinho que a gente chamava-lhe o carrinho da morte. Então nem exato. Lembras-te de Não, Leirinha? lembro-me bem dele. Sim, sim. Fazia aquele carrinho, que era aquele carrinho para ficar no chão. Para dizer que deu tudo. Opá, este tem carrinhos, faz, mas fica no chão e ficava com a âncora. Jogou antes e depois no Salgueiros. Exatamente, ficava com a âncora. Era o carrinho da morte. A gente chamava-lhe o carrinho da morte. Para não me defender. E empatámos esse jogo. Opá, um jogo foi... O Porto tinha, acho que dominou ligeiramente na primeira parte, mas nós sempre acreditando, e o Zé Rafael, acho que de cabeça deu-lhe ali uma cabeçada, que o Zé era potente, pá, potente de cabeça, pá. Ele chegava, saltava e aquilo era como se fosse com o pé, pá. Cada tolada, pá, e empatámos 1-1 e depois uma jogo no fim, tomámos banho. Recebemos a massa, saímos lá todos cheios de dinheiro, fomos gastar já parte do dinheiro no restaurante. Né? Se fosse em cheque não dava para gastar. Mas foram duas questões relativamente a prémios que foram Reveladoras. diferentes. Uma vez também chegou lá e ele tinha-nos pago não sei quanto. Depois o Boa Vista começou a entrar numa onda, mais com o Manel José. O Major, nós tínhamos a tabela de prémios e ele pagava-nos os prémios a 100%. Mas depois houve um ano em que nós não fomos à Europa. Ou seja, ele chegou lá e disse assim: pá, não nos pago mais prémios assim. Porque acabou por gastar não sei quanto dinheiro e não conseguiu o objetivo. Pagámos no último jogo. Ok. O que é que ele fez? Nós ficámos todos com uma azia do caraças. Ele
tinha a tabela de prémios, aumentou ligeiramente a tabela de prémios e pagava a 50%. E depois fazíamos um bolo. Ok, boa, Se boa. fôssemos à Europa, o bolo, Era mal restituído. garantíamos a Europa, Claro. íamos lá buscar Boa, a massa. boa, boa. O Major era É uma figura marcante. Era esperto, marcante. sabia andar com o grupo, Claro. sabia falar ao grupo, balneário. Eu tive 2 presidentes muito interessantes. Pá. O Pimenta Machado também era Pimenta. diferente, mas um líder a sério. Um líder também. Estamos com 1h15 de entrevista, portanto, mais 2 questões. E temos mesmo de ficar por aqui, senão o nosso Rui também vai perder o comboio. É verdade, tem cuidado. Portanto, eu tenho só uma pergunta, depois acabas tu. Tá bem. Que é precisamente sobre isso, Caetano. É que o Caetano faz Boa Vista, Vitória, Boa Vista. Queres-nos explicar mais ou menos como é que aconteceu esse percurso? Porto, Guimarães, Porto? Ou Bessa, Guimarães, Bessa, para ser mais Eu ia buscar um bocadinho mais específico. atrás, eu regressei como emprestado do Estrela da Amadora, com um determinado tipo de condições. E as condições são fundamentais para este tipo de percurso. E quando cheguei ao Boa Vista, foi-me dito que... E se calhar é a primeira vez que eu vou falar nisto em termos públicos, a não ser... Foi-me dito que o meu contrato iria ser revisto, melhorado. E pronto, a coisa foi andando e as pessoas esqueceram-se. Eu, de facto, também nunca fui jogador de pedir mais ou pedir para receber menos. Portanto, mantive sempre... E mantive essa. Na altura, em fevereiro, surgiu-me o Guimarães. Eu estava, de facto, um bocadinho magoado com o que se tinha passado nesse meio ano no Boa Vista. Até porque eu era um indivíduo da casa, fui sempre bem tratado e não foi por causa disso que eu fui maltratado. Portanto, apareceu uma hipótese de ir para o Vitória de Guimarães. As pessoas foram muito rápidas e eu palavrei o meu contrato na altura, que era muito prematura ainda. Ainda não se podia assinar contratos, mas dei a minha palavra e assinei e comprometi-me com o Vitória de Guimarães. Depois, na altura, durante esse período, entre esse comprometimento e o final da época, houve hipótese de eu ficar novamente, porque eu não tinha assinado, mas eu mantive a minha palavra e fui para Guimarães. O Major despede-se de mim a dizer que eu regressaria ao Boa Vista. E de facto é que eu, passado meio ano, comecei novamente a conversar com o Major para regressar ao Boa Vista. Portanto, aqui trata-se de uma situação de uma oportunidade, porque isto é tudo... E as pessoas ainda falam muito. Esta questão da Arábia Saudita. É evidente que isto não tem a dimensão da Arábia Saudita. Tomara eu, não era? Que isto tivesse... Mas isto, o futebol, a profissão, é uma profissão curta. É tanto mais interessante se nós, no fim da nossa carreira, olharmos para trás e compensa. Portanto, nós temos que ter aqui alguns argumentos financeiros para iniciar uma nova vida depois de uma carreira futebolista onde a maior parte dos jogadores não tem uma formação profissional. Ou seja, eu acabei de jogar a bola, não sabia fazer nada, a não ser jogar. Portanto, eu não tenho nenhuma formação. Agora já as pessoas já optam por estudar e fazer cursos, mas no futebol profissional as coisas são um bocadinho mais complicadas e as pessoas agora são mais... estão mais capacitadas para isso, estão mais elucidadas, digamos assim. E nós temos que andar por aí. Portanto, quem vai daqui para a Arábia, eu fui para a minha Arábia na altura, não é? Foi em Guimarães. Quem vai daqui para a Arábia, os Cancelos desta vida, e este holandês que foi para lá, e os galenos, nós estamos perfeitamente, eu pelo menos concordo perfeitamente com eles, relativamente à opção desportiva financeira, mas de facto é uma diferença enorme, onde numa das questões, na desportiva vais ter problemas, na financeira se calhar nunca mais vais ter, tu e os teus familiares. E eu fui um bocadinho, não foi a questão da Arábia, a diferença era grande, e eu poderia ter ficado no Boa Vista a ganhar, de facto, a mesma coisa a posterior, se me fosse apresentado em tempo útil eu ficaria, mas depois tenho a minha palavra. Também considero-me, até aos 58 anos, considero-me um gajo de palavra. Parece-me que não vou mudar, não sei, não podemos dizer o que é que vai acontecer amanhã, mas é uma das coisas que eu prezo muito, e eu ainda sou um indivíduo de aperto de mão, não é necessário assinar. Se apertar a mão,
Ou não é preciso apertar, basta dizer que sim. Claro. Muito bem, Caetano. Zero isso comigo. Boa. Ruizinho, o apito final é para ti, portanto, escolhe bem a tua última questão. É uma questão da qual falámos em off há pouco e tem a ver com o facto do Caetano ter jogado no futebol de 1 a 11 e depois de ter jogado no futebol de 1 a 99 com os nomes atrás da camisola, e contou uma história interessante porque quando chegou à altura de escolher, numa época de escolher um número, o Caetano escolheu o número do Michael Jordan. Jordan, O o 23. No primeiro ano dos números grandes, que nós chamávamos, escolhi porque, pronto, víamos um bocadinho de basquete, era um número bonito, e eu preferia, de facto, escolher esse número. É espetacular. Que depois eu não conservei sempre esse número nos clubes. Eu não era um indivíduo de números, pá. Eu, para mim, dava qualquer número, mas, sinceramente, não era muito... Agora, admito e compreendo quem gosta de jogar com 10 e com 9, e com o 10 é sempre um número bonito, o 9 é sempre aquele número que tem golo, portanto, o 7 é um número também muito procurado, se calhar por influência do Best e daqueles gajos todos que andam por aí. Mas eu não fazia, não era por aí que me conseguiam chatear. Mas o Caetano via a NBA na televisão, na RTP2? Às vezes. E ficou fascinado com o Michael Jordan? Sim, Daí, acho que toda a gente. Sim, verdade, de acordo. E ainda agora vejo de vez em quando. Gosto também de ver um joguinho de hóquei, patins, gosto de ver um jogo de handball, gosto de ver Jogos Olímpicos. Eu não sou aquele gajo vidrado do futebol. Não. Gosto dos Jogos Olímpicos, para mim é o grande evento. Para mim. Gosto mais de Jogos Olímpicos do que do Mundial de Futebol. Hóquei patins também andei durante muitos anos. O hóquei patins ali em par com aquelas famosas equipas que o meu clube tinha. Ganhavam tudo. Nós vamos um bocadinho puxados por aí, não é? Handball, gosto de basquete. Portanto, gosto de algumas modalidades. Não sou um gajo só de futebol e jogo de futebol. Não. Gosto de uma boa prova de atletismo. Gosto de Carlos Lopes. Gosto muito de Fernando Mamed. São pessoas que estão na minha. Rosa Mota. Caetano eclético. Sim, exatamente. 23 é um grande pedido. Nunca tinha ouvido. É giro. O Michael Jordan marcou a nossa geração. Curiosamente, depois houve um ano qualquer que houve alguém que me pediu esse número. Deixa-me jogar. E eu acho que até passei para o 18 ou 17. Eu não fazia grande confusão com isso. Eu queria era jogar. E muito bem. Caetano, espero que tenha gostado desta conversa, desta viagem às suas memórias, à sua carreira, à sua bonita carreira. Foram 10 anos no Boa Vista, é muito tempo, é uma ligação fortíssima, e por isso também hoje eu e o Rui equipamos à Panteras. Então, de certeza, eu ontem no programa anterior não vi, mas eu acredito que vocês hoje estão muito mais bonitos do que estavam no anterior. E é um clube, e o Rui está aqui que não me deixa mentir, nem o Rui nem as nossas gravações, falamos de forma muito regular do seu Boa Vista. Claro. Boa Vista dos anos 80 e 90, porque é um clube que, para quem gostava de futebol e quem gosta de futebol em Portugal, foi marcante. Essas equipas que vocês tiveram foram equipas marcantes, extraordinárias, e que cheiravam de facto a clube grande, muito, muito grande. E por isso também acabo esta nossa conversa a desejar que esse Boa Vista não tenha desaparecido. Não vai desaparecer, e continuamos um clube grande. Não há dúvida. Um clube grande com muitas dificuldades. Não há dúvida. Esse é o momento atual. E eu, como responsável também por esta redação, faço muito questão de passar essa mensagem aos nossos colegas mais jovens que não têm ideia da dimensão verdadeira do Boa Vista Futebol Clube. Claro. Porque não é só aquela equipa que joga 90 minutos, é tudo. Tudo. Palmarés, adeptos, e aqueles jogos ao sábado à tarde eram míticos, não é? Incrível. Eu acompanhei muito. Eu andei naquela escola, claro, de Rezende à frente do Bessa, recebíamos muitos bilhetes, jogos europeus, jogos de campeonato. Aquele estádio cheio era uma coisa extraordinária. E tínhamos um estádio à nossa dimensão, não é? Sim. Agora o estádio, portanto, é um estádio bom, não é? Com uma lotação de cerca de 30 mil, que é mais difícil. Portanto, nós antigamente o Bessa meteria ali 20, 25, 30 mil, porque as pessoas vinham de pé. Era um estádio mais à nossa dimensão, digamos assim. Agora, pronto, as coisas são diferentes. Caetano, muito obrigado. Obrigado. Rui, muito obrigado. Voltamos para a semana. Claro. Caetano, figura histórica do Boa Vista, do futebol português, vencedor da Taça de Portugal com o Estrela e com o Beira-Mar.
foi o convidado de honra desta edição de reabertura do Destino de Saudade. Um grande abraço, até para a semana a todos. Ele, Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu.